no Evangelho segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 8. A partir do versículo de número 22 ao versículo de número 25, texto que diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco de companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, nós temos consciência de que o verdadeiro discípulo do Senhor é aquele que, em dado momento de sua vida, recebe graciosamente da parte de Deus o dom da fé. E pela fé, ele passa a viver. O texto que nós lemos, ele fala essencialmente de fé. Mas, inicialmente, eu gostaria de chamar a sua atenção para nós identificarmos, dentro desse texto, aquilo que ele nos apresenta a respeito daquele que é o único objeto da nossa fé. Como é que nós podemos identificar, à luz desse texto, a forma que ele identifica a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quando nós observamos o versículo de número 23, ele diz que enquanto navegavam, ele adormeceu. Ele quem? Jesus. O texto nos apresenta, a princípio, Jesus, homem. O Jesus fatigado, o Jesus cansado, o Jesus que sente sono, o Jesus que dorme, o Jesus no qual não há dúvida da sua humanidade. O texto nos apresenta, a princípio, Jesus que se sujeitou às nossas fraquezas, às nossas limitações, o Jesus de carne e osso, assim como cada um de nós que aqui estamos nesta noite. O texto nos apresenta o Jesus que nos compreende, porque ele sentiu na sua própria pele aquilo que nós sentimos. O texto nos apresenta, a princípio, à luz do versículo 23, o Jesus que verdadeiramente encarnou, o Jesus que é verdadeiramente 100% homem. Quando nós caminhamos mais um pouco e chegamos no versículo 24, nós podemos identificar que em dado momento o texto nos diz: despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. À luz do versículo 24, nós podemos identificar o Jesus Deus.
O Jesus, amados e queridos irmãos, que repreende o vento, que repreende a fúria das águas, que repreende a tempestade, e ela cessa e se faz bonança. O Jesus, amados e queridos irmãos, Deus, e como o Senhor, Ele tem o domínio da natureza, da criação, de todo o universo. O texto nos apresenta no versículo 24, o Jesus que é eterno, o Jesus que é 100% Deus. E aí eu lhe digo, o Jesus que é objeto da nossa fé, ele é 100% homem, mas também gloriosamente 100% Deus. E é esse Jesus, irmãos, que em dado momento questiona os seus discípulos e nos questiona na noite de hoje, dizendo: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Certamente, irmãos, a fé dos discípulos neste fato estava inativa, estava inoperante, estava totalmente fora de cena, ao ponto deles estarem completamente insensíveis àquilo que Jesus tinha estabelecido como propósito, aquilo que Jesus tinha ordenado, aquilo que Jesus tinha determinado como objetivo para aquela travessia. Quando nós observamos o versículo 22, nós podemos identificar que quando ele, Jesus, entra num barco em companhia dos seus discípulos, o que é que ele lhes diz? Ele lhes diz: passemos para a outra margem do lago. Eles partiram. Ou seja, a princípio, Jesus já lhes dá uma garantia que, independentemente do que pudesse acontecer naquela travessia, estava garantido, estava assegurado por Jesus, que era exatamente do outro lado que eles iriam chegar. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, na noite de hoje, assim como aqueles discípulos, nós estamos em uma travessia. Se não numa travessia de um lago, mas nós estamos na travessia da vida. E na travessia da vida, grandes tempestades podem se abater sobre nós. Diante dessa realidade, o que é que eu quero lhe dizer? Aquilo que Jesus nos fala através desse texto: exercite a sua fé, na certeza de que, independentemente das tempestades, é no destino final projetado por Jesus que nós haveremos de chegar. Se Ele projetou que nós estaremos em um novo céu, em uma nova terra, em uma cidade santa, na Nova Jerusalém, é exatamente lá que nós iremos aportar, é exatamente lá que nós haveremos de estar. Aconteça o que acontecer na travessia da vida, mas Ele nos garante que é lá que nós haveremos de estar. Eles partiram, irmãos. E o texto nos diz no versículo 23 que enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago,
correndo eles o perigo de sossobrar ou naufragar. Aqueles discípulos estavam diante de um iminente perigo de naufrágio, por conta da tempestade de vento. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que retratam este fato, eles não apresentam detalhes acerca da ação dos discípulos em meio àquela tempestade. Mas eu dou ousadia, irmãos, de deduzir que certamente eles se utilizaram de toda a sua força. Eles se utilizaram de toda a sua habilidade. Eles se utilizaram de toda a sua experiência. Eles se utilizaram de toda a sua capacidade para tentar contornar aquela situação. Mas no fim, todos os seus esforços foram completamente em vão. Porque Mateus, quando fala deste fato, no capítulo 8, versículo 24, ele diz que as ondas varriam o barco. O próprio Marcos, no capítulo 4, 37, diz que as ondas se encarregavam de encher o barco. A atuação daqueles discípulos, por melhor que fosse, foi em vão. Foi completamente em vão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É perfeitamente possível, irmãos, que na noite de hoje alguns de nós tenhamos adentrado por as portas desse templo, diante de uma grande tempestade que se abateu sobre a nossa vida. É perfeitamente possível. Ao longo da nossa caminhada, tem coisa a acontecer. É perfeitamente possível, irmãos, que muitos, alguns, ou certamente pelo menos um de nós, tenha adentrado por essas portas diante de uma grande tempestade, onde as ondas açoitam o barco da vida, onde as ondas fazem com que a água comece a inundar. E é perfeitamente possível que você já tenha se utilizado dos mais variados recursos que dispõe para sanar este problema, para sanar essa tempestade, e não foi possível. Eu quero trazer à sua memória algo que lhe traz esperança nessa noite. Se você está diante de uma tempestade, lembre-se que o Senhor que nós estamos reunidos aqui nesta noite para adorar e exaltar é aquele que tem o poder para repreender o vento, é aquele que tem poder para repreender as ondas, é aquele que tem poder para fazer a tempestade cessar, é aquele que tem poder para fazer a bonança acontecer. Louvado seja Deus! É Ele que nós estamos aqui a adorar, a exaltar, a bendizer nessa noite. Não é outro. É o Senhor de nossas vidas. Amados e queridos irmãos, bendito seja o nome dEle. Mas Ele nos questiona. Em meio a essa tempestade, Ele quer lhe questionar. Em meio às minhas tempestades, Ele me questiona, assim como questionou os discípulos: onde está a vossa fé? Sabe o que é que Ele quer dizer por isso? Por trás desse questionamento, irmãos, existe uma ordenança do Senhor: exercite a sua fé, exercite a sua fé. É exatamente isso que os discípulos, em meio àquela tempestade, não fizeram. Não fizeram.
Amados e queridos irmãos, diante do fracasso e todo o empenho que certamente eles colocaram para tentar superar aquela adversidade, os discípulos estavam cheios de medo. Os discípulos estavam espantados. Os discípulos estavam desesperados. Com medo, espantado, desesperado, com uma fé falha, com uma fé inativa. Mas louvado e engrandecido seja Deus. Sabe por quê? Porque no final de tudo, um vestígio de fé apareceu de uma forma muito tímida, mas que foi o suficiente para fazer com que aqueles discípulos tivessem uma atitude correta. O que foi que eles fizeram? Versículo 24. Eles foram até Jesus. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Marcos diz que eles disseram, Marcos foi mais contundente, né? Mestre, não te importa que pereçamos? Olha como é que estava a fé desses homens. Mestre, mestre, estamos perecendo. Estamos morrendo. Jesus, amados e queridos irmãos, com certeza ficou desapontado com a fé daqueles homens e quis repreendê-los como repreendeu. Mas antes da repreensão, o que foi que Jesus fez? Jesus os recebeu. Jesus os abençoou. E Jesus fez o quê? Cessou a tempestade e veio o quê? A bonança. Ele cessou a tempestade e veio a bonança. Isso implica dizer que vale a pena nós confiarmos, nós exercitarmos a nossa fé no sentido de que o nosso Deus tem o controle das tempestades. E Ele não só tem o controle da tempestade, mas Ele se utiliza dela para fazer o quê? Para cumprir os seus propósitos. Para cumprir os seus propósitos. Dentre esses propósitos, Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa fé. Quando nós observamos Hebreus 11, nós encontramos ali o quê? A galeria da fé. Servos de Deus que foram por Ele o quê? Provados. E, consequentemente, aprovados. Eu quero dizer a você que conosco não é diferente. Necessário é que em dado momento, na travessia da nossa vida, a nossa fé seja provada. É necessário, irmãos,
É necessário. E como é que nós devemos reagir diante da provação de nossa fé? Como os discípulos aqui. Como é que nós devemos entender o porquê ou para que a nossa fé está sendo provada? Tiago fala sobre isso. Vamos abrir em Tiago, capítulo 1. Como devemos reagir diante da provação de nossa fé? Tiago diz: meus irmãos, capítulo 1, versículo 2: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias, o quê? Provações. Como é que nós devemos estar quando a nossa fé é provada? Alegres. É fácil isso? Não. Mas é assim que o Senhor nos manda. Para que, amados e queridos irmãos, a nossa fé é provada? Versículo 3, o próprio Tiago diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Para o ímpio isso não faz sentido. Mas para o crente faz todo sentido. Deus nos prova, sabe para quê? Para nos abençoar. Para nos capacitar. Para nos fortalecer. De forma muito profunda. Tempestades, amados e queridos irmãos, são permitidas por Deus. Ele permite, sim, que o vento sopre. Ele permite que as ondas arremessem o barco de nossa vida. Ele permite, irmãos, que as ondas se enfureçam. Ele permite que em dado momento tudo em nossa vida pareça que está dando errado. Deus permite. Ele permite que nós passemos por aflições. Ele permite que nós passemos por tribulações. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas o que? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós observamos o apóstolo Paulo, amados e queridos irmãos, no capítulo 14 de Atos, juntamente com Barnabé, fortalecendo a alma dos discípulos, como era que ele estava fortalecendo a alma dos discípulos? Da seguinte forma: exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa. Você quer entrar no reino sem tribulação? Sem ser provado? Não é o padrão de Deus. O padrão de Deus para nós não é esse. O padrão de Deus, amados e queridos irmãos, é que em dado momento Ele nos prova, em dado momento Ele nos permite aflições, Ele nos permite tribulações, para que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas. Os discípulos tiveram o privilégio de seguir Jesus. Eles tiveram o privilégio de ouvir Jesus. Eles tiveram o privilégio de ver os milagres de Jesus. Eles foram tremendamente privilegiados por Deus. E certamente, irmãos, eles estavam alimentando expectativas acerca do que viria em um futuro breve ou distante. Mas eles se deparam com o quê? Com uma tempestade. Eles se deparam com a possibilidade de um iminente naufrágio.
eles se deparam com a possibilidade de morrerem afogados. E aí, como diria um bom pentecostal, Alexandre não está aqui hoje para mexer com ele, eles não entenderam o mistério, Júnior. Entender não. Eles não entenderam o mistério. Mas a verdade é que eles estavam tendo a sua fé provada pelo Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós também não entendemos algumas coisas que acontecem. Não, muitas vezes nós também não entendemos. E como discípulos, nós queremos desconfiar. Ou nós queremos achar que Jesus está indiferente à nossa situação. Nós somos tentados a isso. Os discípulos foram tentados porque eles viram e olharam tão somente o quê? O Jesus homem, que estava fazendo o quê? Dormindo. Mas eles se esqueceram de contemplar o Jesus, Deus, que estava no controle de toda aquela situação. Existem coisas que nós não entendemos. E nós queremos, infelizmente, achar que Jesus está indiferente quando Ele está tão somente provando a nossa fé, para que sempre que necessário for, Ele nos pergunte, sabe o quê? Ele nos questione da seguinte forma: onde está a vossa fé? Ele nos prova para sempre que for necessário Ele nos questionar e dizer, por que você não está exercitando a sua fé? Por quê? Onde está a sua fé? Ele sabia, irmãos, muito bem que os discípulos tinham fé. Ele não pergunta, ele não diz assim, por que vocês, no meio dessa tempestade, não tiveram fé? Não. Ele pergunta, onde ela está? Onde está a fé de vocês? Por que vocês não colocaram a fé de vocês em prática? Vocês me viram transformar água em vinho, vocês me viram curar coxo, vocês me viram curar cego, vocês me viram ressuscitar mortos. Por que vocês não colocaram a fé em ação e descansaram na certeza de que eu estando dentro deste barco, seria impossível ele afundar? O questionamento de Jesus é exatamente nessa direção. Quando ele pergunta onde está a vossa fé, ele está nos perguntando, por que vocês estão aí estáticos? Porque a fé de vocês não está atuando. Não está em prática. Exercite a sua fé. Exercite a sua fé. O barco não vai afundar. Não vai. Não é porque, por causa da sua fé. É porque o Senhor está no barco. E você precisa exercitar a sua fé para não entrar em pânico. Para não entrar em desespero. Para não ser dominado e controlado pelo medo, pelas circunstâncias. É por isso. Exercite a sua fé, na certeza, irmãos, de que o nosso barco não vai afundar. As ondas podem até arremessar, as ondas podem até introduzir água, mas ele não vai afundar. Ele não vai afundar. Jesus está no barco. Jesus está no nosso barco. Jesus é aquele que nos ama. Jesus é aquele que cuida de nós.
Jesus é aquele que se preocupa conosco. Jesus é aquele que tem contado cada cabelo da nossa cabeça. Amados e queridos irmãos, por isso, eu lhe digo, exercite a sua fé, estando certo de que o nosso barco não vai afundar. Onde está a sua fé? Onde está a minha fé? Jesus nos pergunta na noite de hoje, onde está a vossa fé? Ele quer dizer, exercite ela. Exercite essa fé que um dia você recebeu. Exercite essa fé. Ele ordena que nós exercitamos a nossa fé, porque Ele sabe que a nossa fé não vai nos conduzir ao pânico, a nossa fé não vai nos conduzir ao desespero, a nossa fé não vai nos conduzir ao medo. Ela vai nos conduzir às grandíssimas e preciosas promessas do Senhor nosso Deus. Exercitemos a nossa fé na certeza de que nada acontece por acaso. Seja o que for, nada acontece sem a permissão de Deus. Por isso que Paulo é muito feliz e preciso quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está na prova? Deus vai abençoar. Porque Ele proporciona a prova justamente com o propósito de fazer a bonança acontecer. E aqueles discípulos ficaram além da bonança, né? Porque o texto se encerra dizendo, eles possuídos de temor e admiração diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Além da bonança, aqueles discípulos receberam da parte de Deus uma percepção maior e melhor da pessoa bendita de Jesus Cristo. E aí eles ficaram o quê? Maravilhados. Maravilhados. A aprovação faz parte da nossa caminhada. Eu quero encerrar, irmãos, tão somente lendo a aplicação. Já estamos um pouco além do programado. Eu quero ler a aplicação com os irmãos nesta noite. Da seguinte forma. Nesta noite, estando você diante de uma das tempestades da vida, considere isso como uma oportunidade maravilhosa de provar a sua fé, de manifestar a sua fé e glorificar o nome do Senhor. Contudo, se você sentir-se fraco, ao ponto de não conseguir exercitar a sua fé, corra imediatamente para Cristo, porque Ele te receberá, te abençoará e te dará paz. No entanto, lembre sempre que a fé é uma atividade, é algo que deve ser colocado em prática. Cristo nos questiona, onde está a vossa fé? Nos certifiquemos de que ela está sempre pronta para enfrentar todas as necessidades e provações. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.